Aleluia. Dá um soquinho no teu irmão e declare para ele assim: que bom que você está aqui adorando o Senhor essa noite. Você é um privilegiado por estar aqui na casa do Pai. Aleluia. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciões rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam: Tu és digno de tudo. Só Tu és Senhor, Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Só Tu és Senhor, Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Os santos e os anjos se prostram aos Teus pés. E os anciões rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam: Tu és digno de tudo. Só Tu és Senhor, Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Só Tu és Senhor, Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Dia e noite suba a Ti nossa adoração. 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 Te exaltamos, Senhor, Te exaltamos, Te exaltamos, Te exaltamos, ó Senhor, ó Senhor, Te exaltamos. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti, Senhor. Pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Só Tu és digno de tudo. Cante, igreja. Declare.
declare isso. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti, e tudo é para ti. Tua é a glória, só tu Adore és, Ele, adore tu és Ele. digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti, e tudo é para ti. Tua é a glória. Quantos são gratos ao Senhor que estão aqui nessa noite? Quantos são gratos ao Senhor que estão aqui nessa noite? Então canta Ele. Tu és digno, Tu és digno, Tu és digno. Tu és digno de tudo. Cante bem Só alto. tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti, e tudo é para ti. Tua é a glória, só tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, Pois tudo vem de Ti, Senhor. pois tudo vem de ti, e tudo é para ti. Tua é a glória. Aleluia, aleluia. Se você de verdade é grato ao Senhor, dê um forte aplauso a Ele e um grito de adoração ao seu nome. Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. Queridos, quantos estão aqui que têm fé no Senhor, que creem que o Senhor ainda cura, que na verdade Ele nunca deixou de curar, mas que em nossos dias Ele tem manifestado uma graça sobrenatural? Na medida em que as doenças, as enfermidades têm avançado, o poder do Senhor tem se aperfeiçoado e mostrado a sua graça no meio de nós. Quantos creem nisso? Então eu quero unir a minha fé com a fé de você nessa noite. Quero orar pela Kate Fabiana, uma menina de 15 anos. Chegou agora para nós, através da RAI, um pedido de oração por ela. Queridos, o nosso poder é ilimitado, é limitado, mas o poder do Senhor não é. Quando o centurião chegou diante de Jesus e disse: Senhor, eu tenho um servo que está enfermo. Jesus disse: eu vou lá curar ele. Ele disse: não, eu creio que se o Senhor liberar uma palavra daqui, da onde o Senhor está, o meu servo será curado. Jesus olha para ele, Jesus olha para os seus discípulos e diz: eu nunca vi tanta fé. Você tem fé? Você tem fé? Aleluia. Nós cremos num Deus onipotente, onipresente, onisciente. No mesmo instante, e isso é inexplicável, isso é uma atitude de fé. No mesmo instante em que nós oramos aqui, e o Senhor está com os ouvidos nesse lugar, nesse mesmo instante, Ele, com a sua graça e a sua misericórdia, Ele está lá com a Kate. E Ele pode operar agora, e é isso que nós pedimos, Senhor. Ore comigo, Pai, no nome de Jesus. Nós exercemos fé, porque nós não cremos num Deus imóvel, nós não cremos num Deus que ainda está pendurado numa cruz. Nós cremos num Deus vivo, que se move em favor daqueles que clamam. A Tua palavra diz que tudo aquilo que nós pedíssemos crendo, o Senhor seria poderoso para cumprir aquilo que nós estamos pedindo. E é isso que nós colocamos agora diante do Senhor. Essa menina, Senhor, talvez os médicos tenham dado um diagnóstico desesperançoso para ela.
talvez tenha sobre a vida dessa menina uma sentença de morte, mas o Senhor é o dono da morte e da vida. O Senhor, o poder sobre a vida está nas tuas mãos. Nós cremos no Senhor, nós acreditamos que a tua visitação sobre a vida dela é o suficiente para tirar ela desse estado de enfermidade. Nós damos uma ordem agora, toda a enfermidade que está sobre a Kate, saia agora em nome de Jesus. Toda célula cancerígena que tem avançado num processo de destruição e morte, pare agora o processo de morte, retroceda na sua ação. Nós damos uma ordem agora, pelo poder que há no nome de Jesus, nós profetizamos vida, o Deus da vida. Nós servimos o Deus da vida, nós servimos o Deus da vida, e se você crê nisso, aplauda Ele forte. Aleluia! Obrigado, Jesus. Obrigado pela cura, pelo milagre no nosso meio. Aleluia! Poderoso Deus! Poderoso Aleluia, ei Jesus, aleluia, oh Jesus, aleluia. Amém, queridos? Quantos estavam aqui no domingo passado? Amém, domingo passado nós ministramos aqui, trouxemos uma mensagem sobre a armadura de Deus. Quantos já leram sobre a armadura de Deus que está no livro de Efésios? Amém? Então, quando Paulo ele nos orienta a nos revestirmos da armadura de Deus, ele cita elementos espirituais, coisas espirituais, porque ele diz que a nossa luta, ela não é contra a carne e o sangue, mas é contra as hostes espirituais da maldade. Ou seja, o nosso inimigo, meu inimigo, seu inimigo, não é o seu vizinho, não é o seu parente, não é o colega de trabalho, mas sim, o nosso inimigo é aquele que age nessas pessoas. Ou seja, o diabo ele tem o poder de influenciar as pessoas para tirar você da paz de Cristo. Amém? Então Paulo ele nos orienta a usar a armadura, elementos espirituais como a verdade, a justiça, o evangelho, a fé, o escudo da fé, a palavra de Deus que é a espada do Espírito. Então são elementos espirituais. Se você amanhã sair daqui, depois dessa palavra, e procurar uma agropecuária, uma loja de armas e dizer assim, ó, eu quero comprar o escudo da fé, com certeza você não vai encontrar, porque são armas espirituais. Amém? Isso nós buscamos, essas armas nós adquirimos na presença do Senhor, em oração e intimidade com Ele. Amém? E quando eu estava na semana passada preparando essa palavra, falando sobre a armadura, e nós citamos aqui 3 tipos de armadura, nós falamos do episódio onde Davi ele derruba o gigante Golias, e a Bíblia apresenta no livro de 1 Samuel, no capítulo 17, a armadura de Golias. Ou seja, uma armadura forte, intransponível, uma armadura que vem para assustar. Ou seja, esse é o plano e o propósito do inimigo sobre as nossas vidas. Ele se mostra de forma imbatível. O propósito dele é assustar eu e você.
E foi isso que aconteceu com Golias quando ele chega diante do pequeno Davi. E a Bíblia diz que com apenas uma funda, uma pedra, ele derruba esse gigante. E nós falamos sobre 3 tipos de armadura. A armadura do inimigo, a armadura do homem, que é a armadura que Saul quis colocar no menino para ele derrubar o gigante, que não serviu para ele. E também nós falamos sobre a armadura de Deus. E tentamos tratar sobre esses requisitos espirituais, como verdade, justiça e o evangelho. Só que se nós fôssemos trazer de forma minuciosa cada um desses elementos, cada um desses equipamentos que compõem a armadura de Deus, nós iríamos nos estender muito. Amém? Porque falar sobre verdade, ele vai desprender um tempo muito grande. Se nós quisermos falar sobre justiça, um tempo maior ainda. Então, Deus me deu uma direção semana passada, e nós começamos a partir de hoje a falar sobre cada peça da armadura. E hoje, durante os próximos 6 domingos, hoje e mais 5, nós vamos estar ministrando, não só eu, não se preocupe, vão vir outras pessoas ministrar aqui, tá bom? Nós vamos estar ministrando sobre cada peça da armadura de Deus. Ou seja, a partir de hoje, você vai estar à sua disposição todas essas ferramentas. E hoje nós vamos nos revestir do cinto da verdade. E no final dos 6 dias, dos 6 domingos, nós vamos estar prontos para a guerra. Amém? Quantos aqui estão em guerra? Amém? Constante. Quantos aqui estão em guerra? Não é contra o seu vizinho, né, Natan? Mas é contra o diabo. É contra o inimigo. Esse mesmo. É contra ele. Desde o princípio, a nossa luta é contra ele. Desde quando nós nascemos, a investida do diabo é tentar nos matar. Amém? É tentar nos destruir. João 10:10 diz que o inimigo ele veio para roubar, matar e destruir. Então ele não veio para te trazer paz. Ele não veio para te dar uma mega sena acumulada. Não. Ele veio para te roubar, para te matar e para destruir. Amém? Então nós não podemos cair no engano dele. Nós precisamos entender que nós estamos em guerra e que quanto mais nós nos recuarmos, retrocedermos, mais o diabo, mais o inimigo, ele avança sobre as nossas vidas. Também não dá para ir para a guerra de qualquer jeito. Amém? Não dá para ir para a luta, para a guerra de qualquer jeito, desarmado, destreinado. Quando Paulo ele descreve a armadura de Deus, ele está, com certeza, ele está olhando para um soldado, porque ele estava na prisão e ele estava avaliando a armadura do soldado romano, como ele estava protegido e todas as partes, todos os órgãos vitais daquele soldado estavam protegidos por alguma peça da armadura. Vocês me entendem? Desde o pé até a cabeça, ele estava totalmente protegido. Porque nós no natural, nós temos órgãos vitais. Amém? Nós temos pulmão, coração. Ou seja, tudo que está aqui dentro desse corpício, né? De uma forma ou de outra, ele pode se esculhambar, né? E dependendo do ataque do inimigo, estou falando de forma natural, né? Se a gente ganhar um tiro, ganhar uma facada, dependendo do órgão, a morte é instantânea. Então, o soldado está ali, guardando talvez a prisão que Paulo estava preso. E ele começa a avaliar e começa a entender que na nossa luta contra o nosso arqui-inimigo, nós também precisamos estar revestidos para poder suportar, ele disse, para poder suportar, resistir no dia mau. Quantos estão me entendendo? E como o nosso inimigo, ele não vai aparecer de repente na sua frente com um revólver, com uma arma, com uma espada, com uma faca e tentar te matar,
Paulo nos orienta então a nos revestirmos dessas realidades espirituais. Ou seja, nós vamos combater a mentira do diabo com o quê? Com a verdade. Nós vamos combater a incredulidade, o esfriamento com o quê? Com a fé. Nós vamos combater os dardos inflamados do maligno que vem na nossa mente e trazer destruição com o capacete da salvação. Sabe onde Golias perdeu a batalha? Nós falamos aqui domingo passado. Sabe onde ele perdeu? Aqui. Aqui. Davi olha para o gigante e diz: achei uma brecha nesse bicho. E é ali que eu vou acertar ele. Queridos, a salvação, nós ganhamos a salvação, adquirimos a salvação com entendimento. É aqui. Romanos diz que se nós cremos com o nosso coração, confessarmos com a nossa boca que Jesus Cristo é o Filho de Deus, então nós vamos ser salvos. Mas tu só pode crer no coração quando ele passa pela sua mente. E onde é que o inimigo ataca? Aonde que o inimigo traz acusação? Aonde que o inimigo traz imagens? Aqui. Então a salvação nós ganhamos com entendimento. Mas nós perdemos aqui. A salvação também nós perdemos aqui. Todas as nossas guerras nós perdemos aqui primeiro. Depois ela resulta no enfraquecimento e na falência de outros órgãos. Amém? A maior mentira que o diabo prega é que nós não vamos conseguir. E aí a pessoa fica deprimida. Onde é que é a doença da depressão? Ela traz um diagnóstico visível? Ela traz uma ferida? Ela traz algo que você pode ir na farmácia comprar um metiolátio e botar uma pomada e botar? Não, é aqui. É aqui, no nosso intelecto. Davi, ele acha uma brecha e ele acerta a testa do gigante. Amém? No livro de Efésios, no capítulo 6, no versículo 13, capítulo 6, 13, diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Até aí tá bom. Essa é a primeira peça da armadura de Deus que Paulo cita em Efésios. Então nós podemos observar que o cinturão da verdade, ele é a primeira peça da armadura de Deus a ser utilizada, ou seja, entre as realidades espirituais que nós precisamos ter na guerra contra o inimigo, a verdade, ela está em primeiro lugar. Paulo não disse para nós vestirmos a couraça da justiça ou o capacete da salvação, ou calçar os pés na preparação do evangelho, ou pegar o escudo. Não, ele disse que nós precisamos cingir os nossos lombos com a verdade. Então ele é o primeiro elemento, a primeira arma. Por que Paulo cita a verdade como o primeiro elemento essencial dessa armadura? Porque a primeira arma que Satanás usou para contribuir na queda do homem foi a mentira. Gênesis capítulo 3 diz que a serpente visitou o jardim. E ele, conversando com a mulher, com Eva, ele disse: foi assim que Deus disse que tu pode comer de toda a árvore do jardim, mas não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque senão tu vai morrer? Ela disse: foi isso que Deus falou. Ele disse: não, é mentira. O diabo usa uma verdade de Deus para dizer que é mentira. Ele disse: não, é mentira. Certamente não morrerás, porque o dia que tu comer da árvore, você será como Deus.
Então, a primeira arma que o diabo ele usa para tentar derrubar a minha e a sua vida é a mentira. Nós precisamos sair daqui convictos de que a mentira é uma arma poderosa usada pelo diabo para derrubar eu e você. Mas Paulo ele disse: cingir os vossos lombos com a verdade. E nós vamos descobrir essa verdade. Nós precisamos andar na verdade. E Jesus, ele expõe uma das suas características, das características da sua identidade. Em João 14:6, ele diz que ele é quem? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, antes de vir para cá, eu e o Gabriel estávamos conversando sobre alguma coisa, nós não conversamos sobre alguma coisa, nós conversamos sobre a Bíblia. Ele vem, pai, eu venho cá, eu quero conversar um negócio contigo, pai, vem cá. E aí quando Moisés pergunta para Deus, quando eu ir lá no Egito, quem eu digo que o Senhor é? Ele diz que eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Agora Jesus, o Filho, o Deus encarnado, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, Jesus ele está dando para mim e para você uma direção de quem ele é. Ele está expondo uma das suas características principais. Ele disse: eu sou a verdade. Diga comigo, Jesus. Diga mais alto, Jesus. Ele é a verdade. Que isso fique no seu espírito. Que Jesus, ele é a verdade. Ou seja, antes de tudo, nós precisamos ter Jesus na nossa vida. Antes da casa própria, antes do carro quitado, antes do bom emprego, nós precisamos ter Jesus na nossa vida. Aleluia. O nosso inimigo, como eu falei, ele é espiritual, por isso precisamos de armas espirituais. O cinto, ele tem algumas funções específicas. E hoje nós vamos estar falando apenas do cinto da verdade. Domingo que vem, nós vamos falar sobre a couraça da justiça. E depois sobre os sapatos na preparação do Evangelho. E depois o escudo da fé. Então eu quero incentivar você a estar todos os domingos aqui. Amém? Então, o cinto ele tem funções específicas na armadura. Uma delas é a de proteger uma parte do corpo aonde fica o aparelho reprodutor masculino. Ou seja, como é que era o cinto? O cinto ele diz que é para cingir os lombos. Lombo, quer dizer, isso aqui não é lombo, né? Isso aqui tem lombo, tem picanha, tem alcatra, tem tudo aqui, né? Tem uma parte inteira do boi aqui. Os lombos é isso aqui, querido. Alguns assim, lá na vila chamam de pneu. Pneuzinho, né? Cãibra de patrola. Então, o cinto é para cingir os lombos. Agora não é mais pneu, é lombo. É para cingir o lombo. Então, quem tem cinto ou cinta aí? Para botar na calça, né? Para segurar a calça, beleza. O soldado, ele tinha um cinto, ele precisava ter esse cinto. Algumas funções era para proteger o seu órgão reprodutor, o homem. E o cinto, ele descia alguns negócios assim de couro, justamente para proteger ali. Amém? Porque se o campeão, ele leva alguma bolada ali, ele já desiste da guerra na hora. É ou não é? Né, Samuel? Quer parar o campeão? É ali. Então o cinto, ele tinha uma função. Uma das funções era proteger o órgão reprodutor masculino.
Amém? Quantos estão me entendendo? Ou seja, sem verdade, nós não conseguiremos dar frutos. Sem a verdade, nós não conseguiremos dar frutos. Jesus, no capítulo 15 de João, no versículo 5, ele diz: eu sou a videira verdadeira, vós sois as varas. Se você permanecer em mim, e eu, ou seja, Jesus está dizendo, ele disse que ele é a verdade, amém? Ele disse: se vocês permanecerem em mim, ou seja, se vocês permanecerem na verdade, e a verdade permanecer em vocês, vocês vão dar muitos frutos. Ou seja, essa função do cinto de proteger o órgão reprodutor masculino, ele tem uma função, ou seja, sem verdade nós não vamos dar frutos. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, vós sois as varas. Está aqui? Não. Vós sois as varas. Se vocês permanecerem em mim e eu permanecer em vocês, vocês vão dar muitos frutos. Sabe por quê? Ele disse: porque sem mim nada, presta atenção nisso, sem mim nada podereis fazer. Ou seja, sem Jesus nós corremos o risco de andar de um lado para o outro e não produzir absolutamente nada. Nós poderemos, sem Jesus, chegar ao fim da nossa vida e numa análise de tudo o que ocorreu durante a nossa vida, nós entendemos que nós não produzimos foi nada. Talvez nós ganhamos muitas coisas. Talvez nós compramos um palácio, vamos morar num palácio. Talvez nós vamos ter os melhores carros, muito dinheiro na poupança. Mas se nós olharmos a nossa mansão, o nosso palácio, nem os nossos filhos estão conosco. Porque Jesus disse que sem Ele, nada podereis fazer. Amém? Uma outra função do cinto é prender algumas partes da armadura. Ou seja, a própria couraça, em algumas situações, ela é prendida ao cinto. A couraça da justiça prendida ao cinto, conectada ao cinto. Provérbios 12:17 diz: o que diz a verdade, ele manifesta a justiça. E a falsa testemunha, ela engana. Ou seja, a justiça, ela precisa estar conectada à verdade. Uma coisa não anda sem a outra. Aquele que fala a verdade, ele manifesta justiça. Quantos estão me entendendo? Então, uma outra função do cinto é conectar a couraça da justiça ao cinto da verdade. Aleluia! A justiça sempre estará ligada à verdade. Uma outra função do cinto é prender a espada do soldado. Soldado, quando está descansando, onde é que fica a espada? No cinto. No caso da armadura de Deus, a espada do Espírito é o quê? A palavra. Amém? Então a palavra, ela precisa também estar conectada ao cinto da verdade. A própria palavra, a própria Bíblia testifica a respeito da verdade. João 5:39 diz assim: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e é ela que testifica de quem? De mim. Preste atenção nisso. Nós estamos trabalhando numa linha fina. A espada do Espírito, uma das funções do cinto da verdade é
fazer com que a espada do Espírito também fique conectada a ela. A espada do Espírito é a palavra, Jesus é a palavra, mas Jesus também é a verdade. Amém? E no capítulo 5 de João ele diz: examinai o que? As Escrituras. Porque cuidais ter nela o que é a vida eterna, e é ela que testifica de mim. Ele está dizendo que a palavra, que a espada do Espírito, testifica de Jesus, que é a verdade. Então uma coisa não dá para fugir da outra. Quantos estão me entendendo? Aleluia. Deixa eu me secar, que hoje eu não quero tirar esse casaco, porque hoje eu estou bonito. Eu acho. Não pode falar mal do pastor porque é pecado. Amém? Viu? Uma coisa não pode andar sem a outra. Queria mandar um beijo para minha mulher, para minha esposa, está em casa. Para quem não sabe aqui, a minha filha ganhou neném, né? A gente está de neném novo. A Elisângela teve essa semana cuidando dela, da Camila. E aí, assim, tipo, para dar uma variada assim, né? O inimigo não dá uma sossegada, a Camila, ela pegou o Covid. E como a Elisângela esteve lá, aí ela achou mais prudente não vir. Amanhã a gente vai fazer o exame, né, para testificar de que está tudo certo. Mas, por prudência, ela não veio hoje. Amém? Glória a Deus. Mas a Camila está bem, né? Sentiu uns sintomas fracos aí, mas o Niquel, meu genro, também está bem, o Arthur também está bem, e a Liz melhor do que eles, porque só come, dorme. Quando está com fome, chora. Queridos, Deus fez uma para mim ontem, que bom é apanhar de Deus, né? Para quem não sabe, né, a nossa neta, a Liz, ela nasceu prematura, agora que ela fez um mês, né, dia 30, ela era para ter nascido dia 30. E aí todo mundo aqui da igreja acompanhou toda essa trajetória de UTI, de estar liberada, de exame disso, de exame daquilo, né? Algumas pessoas sabem aqui também que a Camila, né, que eles perderam um neném há um ano atrás, e que agora, né, a Liz veio um ano depois, né? Quando ia fazer um ano que o Theo tinha falecido, no dia 1º de maio, no dia 30 de abril, Deus nos deu o presente de vir a Liz. E aí quando a Liz nasceu, o médico chamou o Niquel e disse: está tudo bem, a menina é perfeita, porém, eu acho, não é um diagnóstico meu, não vou botar isso no papel, mas eu acho que a Liz, ela tem síndrome de Down. E aí, queridos, imagina, né, como fica o nosso coração. E aí eles passaram todo esse tempo no hospital, fizeram o exame, e essa semana a gente teve o resultado. Realmente a Liz é uma menina especial, muito especial. E aí o meu coração fica assim, né? Eu disse ontem, eu deixei o Gabriel aqui, o Niquel e a Camila estão felizes, né? A gente está feliz, é lógico, né? A gente ama ela. E ontem eu saí daqui, deixei o Gabriel aqui às 6 horas, que era o culto dos jovens, aí fui em casa tomar um banho, depois eu voltaria para cá. E no caminho, Deus fala comigo. Eu disse, agora eu vou falar para a igreja sobre a Liz. E tipo assim, né, vem a nossa humanidade, né? Vem a nossa humanidade, a gente conduz uma igreja, nós somos pastores, nós oramos por outras pessoas, né? E a nossa menina nasceu especial. E
E aí Deus diz assim, tu tens que agradecer? Dentro do carro, Deus falou assim comigo. Tu tens que agradecer. Tens que agradecer. Sabe por quê? Deus diz assim, muitas crianças nascem normal. Agora eu dei para ti uma especial, eu escolhi dar para vocês uma criança especial. Então agradece, porque vocês foram escolhidos. E aí, queridos, eu fui chorando até em casa. Ele disse, todo dia nasce crianças normais. Não que as crianças normais sejam menos especiais para Deus. E não tem a ver com as crianças. Não tem a ver com a Liz. Tem a ver comigo. E tem a ver com a minha casa. Deus, Ele disse assim, Valesca, eu te escolhi para te dar uma criança especial. Eu digo assim porque eles sabem, o Miquel e a Camila sabem que é filha deles, mas é nossa. Então Deus diz assim, agradece, porque eu te escolhi. Amém? Glória a Deus. No capítulo 17 de João, versículo 17, quando Jesus ele está orando, ali tem uma série de orações. A Bíblia diz que Jesus ele ora por ele ora pelos seus discípulos, e ele também ora pelos futuros crentes. Sabia que Jesus orou por mim e por você? No capítulo 17, versículo 17, ele diz assim, Senhor, ele está orando ao Pai. Ele diz assim, ó, santifica-os na tua verdade. A tua verdade, a tua palavra é a verdade. Amém? O cinto, ele também serve para trazer equilíbrio ao soldado. Ou seja, um cinto bem ajustado e firme, ele vai proporcionar ao guerreiro agilidade e destreza na hora da batalha. Ou seja, um cinto firme, ajustado, ele vai ajudar o guerreiro na hora da batalha. Quem consegue andar aqui com uma calça frouxa? Principalmente correr. Hã? Se a cinta arrebenta, tu já puxa de um cadarço e amarra. Imagina tu ganhar um carreirão num cachorro sem cinta, ô marromeno. Hã? Onde é que começa a correr e é assim, né? Aquele trabalho. O que eu não entendo é, às vezes, né? A gurizada aí compra um calção e bota assim, que é para tapar tudo, né? E anda com a metade da região fora. Tipo assim, né? Tipo a região lombar, assim, toda de fora. Daí não dá para entender, né? Então, o cinto, ele precisa estar ajustado, firme, porque ele vai trazer ao soldado segurança. Então, a verdade na minha e na sua vida, ela precisa estar ajustada. Ela precisa estar firme no meu e no seu coração, porque na hora da batalha, e nós entendemos que a primeira arma de acusação do diabo é a mentira. E uma mentira, ela é destruída com uma verdade. Uma vez eu já falei aqui. Uma vez eu vi lá numa outra igreja, quando nós congregávamos, lá inclusive congregava com meu irmão aqui, o Alisson. Uma moça foi abrir um culto e ela disse o seguinte. Ela disse, 1000 mentiras, elas não derrubam uma verdade. Agora, uma verdade, ela destrói 1000
mentiras, porque a verdade ela é absoluta. Então nós precisamos estar ajustados com a verdade que é Cristo. Eu queria que você abrisse aqui no livro de Jeremias, do profeta Jeremias. No capítulo 13 de Jeremias. Quem achou diz amém. Assim me disse o Senhor. Preste atenção nessa narrativa. Assim disse o Senhor. Quem disse a Jeremias? O Senhor. Ele disse: vai e compra um cinto de linho e põe-no sobre os teus lombos, mas não o metas na água. Esse cinto de linho aqui, ele é diferente do cinto da verdade ou o cinto da armadura do soldado. Ele é um cinto que ele também é para os lombos, ele também é para essa região, e ele é uma peça íntima usada pelos sacerdotes. Mas ele tem uma função de ficar próximo ao corpo daquele que está usando. Presta atenção. Então Deus disse para Jeremias: vai e compra um cinto de linho, põe sobre os seus lombos, usa ele, mas não molha. E comprei o cinto conforme a palavra do Senhor e o pus sobre os meus lombos. Então veio a palavra do Senhor a mim, segunda vez, dizendo: toma o cinto que compraste, traze sobre os teus lombos e levanta-te. Vai ao Eufrates, um rio, e esconde-o ali na fenda de uma rocha. Ou seja, pega o cinto, veste ele, vai lá no rio Eufrates, escolhe lá, mas não no rio, na beira do rio, sei lá onde, aí escolhe uma fenda na rocha e enterra ele ali, esconde ele ali. E fui e escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor havia ordenado. Sucedeu, pois, a cabo de muitos dias, que me disse o Senhor: levanta-te, vai ao Eufrates, e toma dali o cinto que te ordenei que escondesses ali. E fui ao Eufrates, e cavei, e tomei o cinto do lugar onde o havia escondido, e eis que o cinto tinha o quê? Apodrecido, e para nada prestava. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém, este povo maligno, que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo o propósito do seu coração, e anda após deuses alheios para servi-los e inclinar-se diante deles, será tal como este cinto, que para nada mais presta. Porque como o cinto está ligado aos lombos do homem, assim eu liguei a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo, e por nome, e por louvor, e por glória, mas não deram ouvidos. Aleluia! O que Deus manda fazer então, o profeta? Compra um cinto de linho, veste ele, fica alguns dias. Agora tu levanta da onde tu está, vai lá no rio, escolhe uma rocha, um buraco, uma fenda na rocha, enterra ali. Depois Deus diz para ele o seguinte: vai, de novo, desenterra. E ele disse que quando ele chegou lá, que foi desenterrar, procurar o cinto, que ele desenterrou, ele achou o cinto podre e que para mais nada prestava. O que isso quer nos dizer? Deus, ele estava querendo ali, nesse episódio, nessa narrativa, Deus usa o profeta porque Deus estava querendo tratar o seu povo, tratar o orgulho e a soberba do seu povo, que de vez em quando servia a Deus, mas de vez em quando ignorava a Deus e ia diante de outros deuses. Agora Deus usa o profeta
para trazer uma mensagem ao povo, para tratar o orgulho e a soberba desse povo. E Deus estava mostrando que a verdade, ela precisa estar ajustada às nossas vidas. Quando nós escondemos a verdade, ou seja, o cinto ainda simboliza, para mim e para você, a verdade de Deus. Quando nós escondemos a verdade, quando nós nos afastamos da verdade, o que acontece com ela? Quando nós tiramos a verdade de perto de nós e nós enterramos ela em algum lugar, quando nós escondemos a verdade, o que aconteceu com o cinto aqui de Jeremias? Quando ele foi escavar, ela estava podre e para nada mais servia. Então, quando nós escondemos a verdade ou ocultamos ela, para nada mais ela serve. Uma verdade oculta, escondida, nada mais é do que uma mentira. O soberbo, o orgulhoso, ele acredita em suas próprias verdades. Estou lendo umas coisas que eu escrevi. Ele não permite a correção e a instrução do Senhor. Muitas vezes as suas verdades são mentiras escondidas. E o pior de tudo, que o soberbo, o orgulhoso, ele acredita nas suas próprias verdades. Sabe o que Tiago, o irmão de Jesus, escreve no livro de Tiago, lá no fim do Novo Testamento? Esse era irmão de Jesus. Não era o apóstolo escolhido dos 12, mas era o irmão de Jesus, um dos irmãos de Jesus. Ele escreve na sua carta, no capítulo 4, versículo 6, que Deus, ele resiste aos soberbos. Tiago 4, 6. Ele resiste, né, José? Ou seja, não há aproximação de Deus quando o nosso coração é soberbo, quando o nosso coração é orgulhoso. Ele diz que Deus, ele resiste. Ou seja, não há uma aproximação, não há maneira de se aproximar de Deus quando a soberba e o orgulho, eles tomam conta da minha e da sua vida. Ele diz que ele resiste aos soberbos, porém, ele dá graça aos humildes. E graça é dom não merecido. Agora, continuando no próximo versículo, no capítulo 4, versículo 7 agora, de Tiago, ele diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A maneira mais eficaz de expulsar o demônio e as suas mentiras da sua vida, da nossa vida, é permanecer na verdade. Sujeitai-vos, pois, a quem? A verdade. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeitai-vos, pois, à verdade. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então essa é a maneira mais eficaz de expulsar o diabo da sua vida. Permanecer na verdade. Você pode dizer aleluia? Você pode dizer glória a Deus? Parece aqueles filmes americanos, né? Sempre tem uma igreja de crente, né? Você pode dizer aleluia? Amém? Abra comigo no Evangelho de João. Nós não saímos de João hoje. No capítulo 8. No versículo 44. No versículo 31, não precisa botar lá, João. A Bíblia diz assim, ó, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Agora vamos lá para o 44.
Jesus ainda está na conversa com os judeus que criam nele. Olha a conversa de Jesus para as pessoas que criam nele. Ele diz: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou aonde? Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Que esse diabo aqui, que é Satanás, que era Lúcifer, ele teve a oportunidade de se permanecer na verdade, de se firmar na verdade. Mas a Bíblia diz aqui que ele é homicida e mentiroso desde o princípio. Olha o que Jesus diz. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Então a queda de Satanás, a queda de Lúcifer, foi porque ele não se firmou na verdade. Sabe aonde que nós caímos? Sabe aonde nós tropeçamos? Quando nós não nos firmamos na verdade. Aleluia. Glória a Deus. Porque não há verdade nele. Porque não há verdade nele. Quando ele profere mentiras, preste atenção, meu amado irmão. Quando ele profere mentiras, quando ele fala ao seu ouvido mentiras, ele fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e o quê? Pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus escuta as palavras de Deus, por isso vos não as escutais, porque não sois de Deus. Jesus está falando com quem? Com os judeus que criam nele. Ele disse que quando o diabo fala mentira, ele fala daquilo que lhe é próprio. Porque ele é mentiroso e pai da mentira. Agora um pouco antes, no mesmo capítulo 8, no versículo 31, Jesus diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes aonde? Na minha palavra. Quem é a palavra? Quem é a palavra? Jesus. Quem é a verdade? Jesus. Dá para fugir dele? Dá para fugir dele? Não dá para fugir dele. Eita, aleluia! Ele disse: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Ele não está falando enganosamente, mentirosamente. Ele está falando verdadeiramente sereis meus discípulos. E aí, se você permanecer na palavra, se você é discípulo de Jesus, sabe o que ele diz no versículo 32? E aí, e só aí, conhecereis a verdade. Quem é a verdade? Dá para fugir dele? Se permanecerdes em mim, sereis meus discípulos. E se você ser meu discípulo, você vai conhecer a verdade, que sou eu. E se você conhecer a verdade, ela vai fazer o que com você? Vai te libertar da mentira, do engano. Aleluia! E conhecereis a verdade e ela vos libertará. Responderam-lhe:
somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade. O Evangelho de João é o Evangelho que mais tem essa expressão, em verdade, em verdade. No Evangelho de Mateus, por exemplo, você vai ver a expressão, e disse-lhe Jesus, e respondeu-lhe Jesus. Mas no Evangelho de João, mais de 20 vezes, ele diz em verdade e em verdade. E o que significa essa expressão? É quando Jesus ele quer dar ênfase àquilo que ele está falando. Ele pode estar conversando, por exemplo, está conversando, eu e o Gessé, aqui na igreja, estamos conversando. Eu disse, o Gessé, por exemplo, Jesus conversando com o Gessé, né? Que bom, né? Aleluia. Se permanecer em mim, você vai ser meu discípulo. E você vai conhecer a verdade. E a verdade vos libertará. Aí o Gessé diz assim, mas eu sou filho de Abraão, nunca servimos a ninguém. Aí Jesus vai para a plateia e diz, em verdade eu vos digo. Agora Jesus ele quer dar uma ênfase para que aquilo que ele vai dizer fique notório e gravado no coração das pessoas. Quantos estão me entendendo? Agora Jesus diz, então, cada vez que você lê na Bíblia, em verdade, é porque Jesus ele quer dar uma ênfase especial naquilo que ele quer agora proclamar. Então ele diz, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Eles estão dizendo, nós não servimos a ninguém, nós somos filhos de Abraão, nós não servimos a ninguém. Ele disse, aquele que comete pecado é servo do pecado. Está quebrando os caras no meio. Vocês não servem ninguém, né? Vocês não servem a homens. Vocês estão servindo aos seus próprios desejos, a sua própria carnalidade. Porque aquele que comete pecado é servo do pecado e não consegue se livrar dele. Ora, versículo 35. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. E o filho, aqui na minha Bíblia, é letra maiúscula, ali está tudo maiúsculo, mas aqui é letra maiúscula. E se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Livres. Aquele que permanecer nas minhas palavras, serei meu discípulo. E se você for discípulo, você vai conhecer a verdade. E a verdade vos libertará. Quem é a verdade? A verdade é o Filho. E se o Filho vos libertou, verdadeiramente sereis livres. Aleluia! Agora, para finalizar, Jesus ele é a verdade que liberta. Aqui na igreja é Cristo para famílias. Não, estou brincando. Jesus ele é a verdade que liberta. Amém? Aleluia. Abra comigo em 2 João. 2 João, está terminando. Amém? Está terminando. Segundo João, capítulo 1. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Lá no finalzinho da Bíblia, antes de Apocalipse, bem no finalzinho, 2 João, o presbítero, na minha Bíblia diz assim, o ancião, o apóstolo João, no fim da sua vida, ele está falando dele mesmo, e ele escreve essa carta, ele diz assim, o ancião, a senhora eleita, e a seus filhos. Sabe para quem é essa carta? Pode ser que tenha uma pessoa específica, mas o mais provável é que a carta do ancião, do presbítero João, do apóstolo João,
no fim da sua vida, ele esteja escrevendo essa carta à igreja de Cristo. A igreja eleita, a senhora eleita, e aos seus filhos. Uma carta para mim e para você, hoje, dia 6 de junho de 2021, o apóstolo João escreve: o ancião, a senhora eleita e aos seus filhos, aos quais eu amo, aonde? Na verdade, ele está dizendo para vocês, igreja, e os filhos, nos quais eu amo em Cristo, porque Jesus, ele é a verdade. Dá para fugir dele? Dá para fugir dele, Bernardo? Dá, Samuel? Não dá. Os quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade. Por amor da verdade que está em nós e para sempre estará. Quem está lendo? Por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. A graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam conosco na verdade e no amor. Agora presta atenção. João diz o seguinte: por amor, no versículo 2, por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. Ele está falando de uma realidade, ele está falando de uma pessoa, ele está falando da verdade que está em nós e estará para sempre conosco. De quem o apóstolo João está falando? 100 anos depois, o mesmo apóstolo João que escreveu isso aqui, ele escreveu no capítulo 14 do seu evangelho. Ele disse: por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. Por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. No começo eu disse para você enfatizar que Jesus, ele é a verdade. No capítulo 14 que nós já lemos, no versículo 15, depois que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quem relata isso é o mesmo apóstolo João. Pegue isso no seu espírito. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade. Eu sou a verdade. Depois, no 14 de João, no versículo 15, ele disse: se me amardes, guardarei os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o quê? Outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Ele disse: o Espírito do quê? Da verdade. O Espírito da verdade, ele disse: eu vou para o Pai, mas eu vou pedir para ele um outro Consolador. O Espírito da verdade, ele disse: eu vou ali, mas eu já volto.
porque eu sou a verdade. Eu vou pedir para o Pai que mande outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Porque o mundo anda em mentiras, debaixo do engano, não pode receber o Espírito da verdade, porque ele não vê, e ele não conhece. Olha Jesus falando para eles: mas vós o conheceis, porque habita convosco. Jesus está dizendo assim, ó. Jesus está trazendo eles para o presente, Natan. O Espírito da verdade que eu vou pedir para Deus, o Espírito da verdade, o mundo não pode receber, porque não vê e não conhece, mas vocês conhecem, porque habita convosco. Jesus está trazendo eles para o presente. Jesus está falando dele mesmo, Rai. Habita convosco, porque o Espírito da verdade já habita convosco. Porque o Espírito da verdade já habita convosco, presente. E ele disse: e estará em vós no futuro, para mim e para você. Aleluia, fique de pé. Aleluia. Santo. Dá para ficar sem a verdade? Santo. Deus poderoso. Santo. O apóstolo João diz: eu os amo na verdade. Eu os amo com o amor de Cristo. Porque Ele habita conosco e estará conosco para sempre. É o Espírito Santo de Deus, aquele que testifica da verdade da minha e na sua vida. Não há outro igual, só tu és santo. Não há outro igual, só tu és Santo. Aleluia. santo. Santo. Permaneça na verdade. Deus poderoso. Jesus disse que o diabo ele não permaneceu na verdade. Por isso ele é o pai da mentira. Se revista de toda a verdade do Evangelho. Se revista do cinto da verdade nesses dias. Não aceite mais as mentiras do diabo sobre você, sobre o que você pode, sobre quem você é, sobre o que as pessoas dizem que você é. Santo. Tem alguém aqui que quer entregar a sua vida para Jesus nessa noite? Tem alguém aqui que ainda não entregou a sua vida para aquele que é a verdade? Não dá para andar sem Ele. Ele disse: porque sem mim nada podeis fazer. Ele disse: eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos, vós sois as varas. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muitos frutos, porque sem mim nada podereis fazer. A sua vida, a sua vida, ela pode dar um giro nessa noite, não de 360 graus, porque dar um giro de 360 graus é voltar para o mesmo lugar, mas um giro de 180 graus, e é isso que a palavra diz, quando nós falamos que nós nos convertemos a Cristo, ou seja, nós caminhávamos
há um caminho de perdição. E quando nós ouvimos uma palavra da verdade, e quando ela entra no nosso coração, a nossa atitude é converter o nosso caminho. Eu não ando mais para lá, mas agora eu dou um giro de 180 graus e eu vou para a cruz. Aleluia. E agora eu caminho em direção a Ele. Se você quer entregar a sua vida nessa noite, se você quer entregar a sua vida nessa noite a Ele, dê um passo à frente. Vem aqui à frente. Eu quero orar com você. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, Deus escolheu hoje para mudar a tua história. Xaralabacei. Para mudar a sua história. Eu te convido a vir aqui à frente. Nada posso esconder. Não tenha medo. Não sou nada sem ti. Não tenha medo, não dói nada. Aliás, é um bálsamo sobre a sua ferida. Tudo sabes de mim. Quando sondas o meu coração, e tudo podes ver bem dentro de mim. Talvez você já tenha aceitado Jesus, mas andou longe dele. Leva minha vida. Talvez você tenha feito como Jeremias. Arrancou o cinto da verdade e enterrou ele em algum lugar, se afastou das verdades de Cristo. E quando você foi buscar ele, viu que estava podre, apodrecido e de nada mais servia. Se você quer restaurar a sua aliança com ele, por favor, dê um passo de fé. Ei, eu quero orar com você. Eu quero liberar sobre a sua vida uma palavra de vitória. Leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Jesus te chama. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da Deus tua escolheu paz. hoje. Deus escolheu hoje e te separou hoje. Os olhos revelam que eu nada posso esconder. Eu sei que tem algo queimando dentro de você. Nada sem ti, ó fiel Senhor. Eu sei que tem um fogo queimando dentro de você. Tudo sabes de mim. Existe uma Quando verdade sondas o meu pulsando coração, dentro de você. e tudo podes ver bem dentro de mim. É só você que pode impedir o agir de Deus. Leva minha vida. Saia daí. A uma só verdade. Saia desse lugar. E quando me sonda, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Obrigado, Jesus. Quero colocar, Deus, diante do Senhor a vida do teu filho, do teu servo, a vida do Luiz, Jesus. Tantas coisas, Senhor. Tantas coisas, Senhor. O Senhor já fez na vida dele. Tantas vezes o Senhor já se manifestou, Deus, e mostrou para ele o que
o Senhor é capaz de fazer através da vida dele. Restaura a verdade, Senhor, sobre a vida do Luiz. Cinge, Deus. Cinge os lombos dele, Senhor, com a tua verdade, Jesus. Cinge mesmo, Senhor. Aperta bem. Aperta esse cinto, Senhor, para que os seus órgãos espirituais, vitais, que produzem e geram vidas, sejam protegidos e cuidados e guardados. Que seja derramado uma unção de verdade sobre a vida do Luiz. E que todo espírito de mentira, todo espírito de engano, abandone os ouvidos dele e o coração dele. Eu abençoo ele, Deus, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. E sei que não posso negar, guia os teus olhos sobre mim, me enchem da tua paz. Aleluia. Dê um forte aplauso ao Senhor. Nessa noite, tem mais alguém? Tem mais alguém para entregar a sua vida para Jesus? A Bíblia diz que há uma festa no céu por um pecador que se arrepende. Aleluia. Amém. Quero abençoar a sua vida então. Levante sua mão. Estamos terminando, encerrando esse culto. Quarta-feira nós estaremos aqui a partir das 20 horas. E no próximo domingo, celebração, culto de celebração, falando sobre a couraça da justiça. Venha e se revista da poderosa armadura de Deus. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu abençoo os teus filhos que aqui estão, que se reúnem nessa noite, nesse lugar, para que eles sejam, Deus, abençoados, prósperos, frutíferos, que a prosperidade contida na tua palavra recaia sobre cada um deles e eles sejam chamados bem-aventurados aonde quer que eles forem. Em nome de Jesus, eu os abençoo. Amém.